Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês estão escutando. Querido, hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento. Mas primeiro vamos fazer uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abre suas Bíblias em Êxodo 20, capítulo 20 e versículo 4 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nos tempos antigos, o resultado lógico da idolatria foi o politeísmo, a crença de que existem muitos deuses. As pessoas inventavam mais deuses, porque não podiam imaginar que um só seria suficiente, que uma deidade conseguiria tomar conta de tudo. Os cristãos primitivos se apegaram à ideia de que havia um só Deus. Porém, infelizmente, muitos dos novos conversos do paganismo entravam para a igreja com o mesmo conceito, pobre a respeito de Deus, que tinham antes inclinavam-se a ver Deus como um ser semelhante a divindades que costumavam adorar, seres esquecidos e indiferentes, nos dispostos a ajudá-lo. Eles sentiam que precisavam suplicar e implorar constantemente para vencer a apatia de Deus e convencê-lo a interessar-se por suas necessidades. É difícil imaginar um erro maior. A Bíblia compara Deus com a mais poderosa expressão do amor humano, dizendo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías 49, versículo 15 e 16. Apesar dessa garantia, muitas pessoas chegaram a imaginar Deus como esquecido e relutante, com um exército de intercessores ao redor do seu trono, clamando dia e noite para conseguir que nos ajude. Mas Jesus disse aos seus seguidores: não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. João, capítulo 16, versículo 26 e 27. O apóstolo insistiu: chegamo-vos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. A ideia da intercessão por parte dos santos mortos viola claramente o segundo mandamento, porque se baseia no conceito pagão de um Deus limitado, que dificilmente possa ser convencido ao nos auxiliar. O salmista escreveu acerca dos ídolos: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem. Salmo 105, versículo 8. O apóstolo Paulo observou o mesmo fenômeno em seus dias. Disse que os idólatras haviam mudado a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrupés e répteis. Por isso, disse Paulo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ele
esclarece o que quer dizer com coisas inconvenientes, ao citar uma lista de pecados que inclui avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, arrogância, presunção, desobediência aos pais, perfídia, ausência de afeições natural e de misericórdia. Romanos 1, versículo 23, 28 e 31. Não é um quadro bonito concordar, mas você acha que é um exagero? Há pouco tempo fui Loran foi ver as impressionantes ruínas do Monte Alban, em Oaxaca, México, e elas contêm imagem dos antigos deuses zapotecas na forma de serpentes emplumadas, animais selvagens à espreita de suas vítimas e dezenas de figuras humanas com expressões protésticas de raiva e ódio. O guia mostrou a Rony, nos mostrou um altar onde os sacerdotes arrancavam corações de vítimas vivas por ocasião da cerimônia. Depois levou Ron a um campo de jogo, explicando que o time vencedor ou perdedor era sempre sacrificado aos deuses. Referindo-se aos ídolos e seus adoradores, o salmista disse: torne-se semelhante a ele os que os fazem. Ao meio-dia, Ron retornou à cidade e foi a um restaurante. O lugar vibrava com o ritmo de uma canção popular, enquanto um ídolo moderno berrava: o dia todo penso em sexo, a noite toda penso em sexo, e o tempo todo penso em sexo, com você, com você. As canções seguintes só eram diferentes no sentido de usar termos ainda mais vulgares para repetir a mesma mensagem. Quem duvida de que os ídolos modernos tenham pelo menos tanto poder sobre as pessoas quanto os antigos? E ainda é verdade que aqueles que os fazem se tornam como eles. Em muito sentido, os resultados da idolatria moderna ultrapassam o que o apóstolo Paulo descreveu na sua época. Algumas pessoas se surpreendem, porque o segundo mandamento contém uma séria advertência acerca da imagem. Não as adorará, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. O que assusta é o fato de Deus ter dito que é zeloso. Além disso, ele declara que até 3 ou 4 gerações vão sofrer por causa dos pecados dos seus antepassados. O problema vem de uma leitura superficial do texto. Note que aquilo que acontece com essas gerações não é uma vingança por parte de um Deus irado. O mandamento simplesmente diz que o castigo que essas pessoas sofrem é a iniquidade dos pais. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo tinha em mente na passagem mencionada antes. Ele diz que a adoração a ídolo e exaltação da criatura acima do Criador remove as barreiras e abre as comportas da depravação humana. Quando as pessoas se tornam como seus ídolos, a terra se enche com violência e o coração do povo se volta para a malícia, avareza, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Romanos 1, 29. Os indivíduos se tornam caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes,
soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeições natural e sem misericórdia. Você acha que seria um castigo viver numa sociedade como a que Paulo retrata? Essa é a consequência de que alcança a terceira e quarta geração. O fatídico resultado que Deus deseja que evitemos ao dar-nos essa advertência no segundo mandamento, por isso ele é zeloso. O ciúme humano é uma exibição de interesse próprio, mas o mandamento deixa claro que Deus é ciumento em favor do seu povo. Em contraste, a misericórdia e a bondade de Deus se estenderão até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo 20, versículo 6. Isso naturalmente se refere à promessa da vida eterna. Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste por que me amas antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. O segundo mandamento é o complemento perfeito do primeiro. As pessoas que tomaram a decisão de colocar a Deus no centro de sua existência não permitirão que qualquer coisa criada ocupe o lugar que pertence somente ao Criador. E não haverá confusão com respeito à verdadeira adoração, porque elas se afastarão de tudo que diminua a importância de Deus em sua vida. Para aqueles que guardam os primeiro e o segundo mandamentos, a obediência aos demais será completamente natural. Se amamos a Deus, se Ele está no trono da nossa vida, nosso coração transbordará de amor pelas outras pessoas também. O apóstolo Tiago chamou os 10 mandamentos de lei perfeita, lei da liberdade. Tiago 1, versículo 25. A esta altura consideramos apenas 2 preceitos da lei, mas o significado dessas perfeição e liberdade já está claro. Como diz o salmista: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. Queridos, os mandamentos são muito importantes, porque é aqui que a gente vê onde a gente erra, onde a gente acerta. E colocar Deus em primeiro lugar é colocar acima de tudo na nossa vida. Se nós tiver qualquer coisa no coração ou na mente o tempo inteiro, e lá de vez em quando pensar no nosso Deus, falar com o nosso Deus, então nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Porque em todo momento da nossa vida, dia e noite, 24 horas por dia, nós temos que ter Deus em primeiro lugar e adorar. Adorar somente a Deus. Porque muitas pessoas podem colocar no lugar de Deus uma música que ela goste muito, um trabalho que ela adore esse trabalho, até mesmo numa roupa que veste, ou um objeto que compra, um acessório. Muitas vezes tem pessoas que colocam acima de tudo o lar, cuidando de casa, da beleza da casa. Outras ficam idolatrando a si mesmo quando só pensam em se embelezar, em que vestir o tempo todo, de andar na moda. Enfim, tem muitas coisas que às vezes a pessoa tem como um Deus estranho, ela não sabe. Mas depois de nós ter falado sobre esse segundo mandamento, eu creio que quem está me escutando agora vai meditar sobre isso e vai fazer mudanças na sua vida. E eu convido a todos para orar comigo.
Bondoso Pai, visto que o teu segundo mandamento pede para que não tenhamos nenhuma imagem, Senhor, eu peço que retira da minha vida, de todos que estão escutando, todos os deuses estranhos do meio de nós. Que a gente possa colocar o Senhor no nosso trono, no nosso coração, e adorar somente a Ti, Pai, e ser obediente ao Senhor. Sei que mandamento não nos salva, mas somos salvos pela graça de Cristo. Mas se eu não observar os mandamentos, Senhor, eu irei me perder. Porque se não observar o Teu mandamento, eu irei pecar. E o pecado, o salário dele é a morte. Mas depois que o Senhor tem entrado nas nossas vidas e feito uma mudança e nos ajudado a se afirmar na verdade, ser obediente ao Senhor, aí então estamos preparando, Pai, e santificando nós para a eternidade. E é o que eu peço agora, Pai, que o Senhor nos santifique, nos purifique e nos prepare para a eternidade. A mim e a todos que estão escutando, Pai. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês.